sua web rádio IBVA. Olá, igreja, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um programa devocional. Quem está aqui é o Felipe Leite. E hoje é um programa marcante, é um programa importante porque é a última devocional que a gente está trazendo para vocês enquanto Web Rádio e BVA. Vai haver algumas mudanças aí na nossa programação e você vai ficar logo sabendo disso. Mas hoje a gente ainda tem a nossa devocional, né, trazendo para você uma reflexão da palavra de Deus. E eu queria convidar você nessa manhã, essa sexta-feira, dia 29 de dezembro, para orar comigo, para a gente buscar a face do Senhor e Ele falar com a gente hoje. E a gente aprender e sair daqui transformado. Vamos lá? Senhor Deus, a gente te dá graças, Pai, por mais uma manhã, por mais um dia. Obrigado, Deus, porque o Senhor, na sua bondade, cuida de nós e o Senhor tem coisas para nos ensinar na sua palavra, Senhor Deus, que estão disponíveis para aqueles que nela buscam conhecimento e sabedoria, Pai. O Senhor nos deu uma fonte rica, Senhor Deus, de conhecimento, de discernimento, de sensatez. E pedimos ao Senhor Deus para que a gente possa acessar essa fonte, para que a gente possa se deixar transformar por ela. O Senhor Deus nos deu toda a planta, Deus, de como ser pessoas virtuosas, como agradar o Senhor, Deus. Essas coisas não estão escondidas de nós. E pedimos ao Senhor, Deus, para que façamos bom uso disso. Pedimos ao Senhor, Deus, para que, à medida que nós meditarmos na sua palavra nessa manhã, o Senhor nos transforme, Deus. O Senhor nos ajude a sermos o que deveríamos ser, Senhor Deus, o que fomos criados pelo Senhor para ser. Em nome de Jesus, nós te pedimos isso. Amém. Então, gente, vamos começar com louvor. Vamos começar adorando o Senhor nessa manhã. E já a gente passa ao nosso momento de reflexão. Certo? Vamos lá, vamos adorar o Senhor. Essa é a sua web rádio IBVA.
Muito bem, glória a Deus. Isso aí, pessoal. Vamos agora voltar nossas atenções para a palavra de Deus. Queria pedir para você abrir comigo aqui na sua Bíblia. Eu estou usando meu celular, eu sempre uso meu celular porque eu acho que é prático, mas a Bíblia de papel tem o seu lugar, né? Então, se você conseguir aí, né, acessar a sua Bíblia, de qualquer que seja o suporte dela, né, seja o papel, seja o celular, peço que você abra comigo no livro de Isaías, lá no capítulo 7 do livro de Isaías. Do profeta Isaías, capítulo 7. E eu vou pedir para vocês abrirem comigo aqui a partir do verso 10. A partir do verso 10. E a gente já vai ler esse verso. A gente já vai ler, na realidade, essa passagem, né? Mas antes é preciso explicar o contexto em que ela se encontra, né? Essa passagem, ela descreve, ela narra um episódio na vida do profeta Isaías. O profeta Isaías, ele foi enviado pelo Senhor ao rei de Judá, chamado Acás. E Acás era um rei que estava passando por uma situação complicada no seu reinado naquele momento. Porque os dois reinos ao norte de Judá, a Síria e também o reino de Israel ao norte, eles estavam planejando, né, tirar o rei Acás do poder e colocar um outro rei, né, aplicar aí um golpe externo, né, de Estado. Eles invadiriam o país e tal e tirariam aí o rei Acás do poder e colocariam um outro rei para poder governar, para favorecer os interesses desses dois reinos do norte. Acontece que Acás, ele estava agora então planejando fazer algo que desagradaria ao Senhor, porque ele planejava se aliar com o reino da Assíria. A Assíria é outro reino, não é a Síria, o reino do norte, é outro reino. Então ele planejava se aliar ao Império Assírio para poder se defender aí dos ataques desses dois reinos do norte, Israel e também a Assíria. Só que, como eu falei, não era a vontade do Senhor que ele fizesse isso. A vontade do Senhor naquele momento para Acás é que ele ficasse tranquilo e esperasse no Senhor. A aliança com a Assíria não era vista por Deus naquele momento como algo correto. A gente não sabe por quê. Talvez houvesse ali alguma questão ética com relação a essa aliança. Não sei o que o rei da Assíria estava pedindo em troca, né, da parte de Acás para fazer essa aliança com ele. Mas, de qualquer forma, Acás não deveria, pelo Senhor, né, fazer essa aliança com a Assíria. Ele deveria confiar que o Senhor seria capaz de protegê-lo desses ataques aí dos reinos do norte, Israel e Síria. Só que o que acontece? Acás não estava muito disposto a fazer isso, não. E aí Deus envia o profeta Isaías para ele, para falar com ele, para ele ter coragem e para ele não fazer essa aliança com a Assíria e esperar no Senhor que ele o salvaria. E nesse momento é que aparece no Antigo Testamento uma das profecias mais famosas sobre a vinda de Jesus, a vinda daquele que nós consideramos o Filho de Deus, né, que ainda, né, estava muito longe aí de vir. A gente está falando aqui de um evento que aconteceu no século 8 a.C., né, mais de 700 anos antes do nascimento de Jesus, mas que vai prever aí esse nascimento, vai prever aí a vinda de Jesus. E por isso é que eu estou trazendo essa passagem aqui. A gente viveu o Natal recentemente, né? E algumas tradições cristãs ainda celebram o Natal até o dia 5, 6 de janeiro. Então, ainda é uma oportunidade para que a gente continue a meditar sobre esse evento, que é a vinda do nosso Senhor, a encarnação de Deus na pessoa de Jesus Cristo, naquele bebezinho lá de Belém. É quando Isaías vai falar agora sobre Emanuel.
E a gente já vai chegar nesse Emanuel, mas vamos começar a ler essa passagem então, lembrando do contexto aí, o rei Acaz planejando fazer essa aliança aí com o Império Assírio para poder se proteger do reino de Israel no norte e da Síria também no norte, né? Deus vai dizer para ele o seguinte: Acaz, você não tem que se preocupar, porque você não é só você. Você não é só o rei de Judá, que eu posso deixar ser substituído por um outro qualquer. Você está no meu coração manter você como rei, porque você é descendente de Davi. E eu fiz uma promessa uma vez ao rei Davi, que era meu servo, muitos anos atrás, quando ele ainda era vivo. Eu fiz a promessa de que os descendentes dele reinariam sobre a casa de Judá, sobre a nação de Judá. Eles reinariam sobre essa nação e por meio deles eu restauraria, eu traria para mim todas as nações da terra. Deus reuniria os povos da terra debaixo do seu domínio através da família de Davi. Deus salvaria a humanidade por meio do reinado, por meio da dinastia da família de Davi. E Acaz representava naquele momento histórico essa família. E Deus estava garantindo para ele o seguinte: você vai continuar, porque você, eu tenho propósitos com a sua família no trono. Então não faça essa aliança, não faça isso. Mas vamos ver então como é que o profeta Isaías falou sobre esse assunto. Começando aqui a partir do verso 10. O Senhor disse ainda a Acaz: peça ao Senhor o seu Deus um sinal, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Então Deus está falando para Acaz o seguinte: Acaz, você está com dúvida ainda de se eu vou mesmo proteger você e de se você realmente não precisa fazer essa aliança com a Síria? Então faz o seguinte: me peça um sinal, qualquer coisa que eu vou fazer. E aí você vai ver que vale a pena confiar em mim, que eu vou realmente cuidar de você e você vai se sentir mais seguro e vai ficar tudo bem. Então peça um sinal, peça alguma coisa, que aí eu vou te dar essa demonstração de que eu tô com você. E aí Acaz faz o quê? Acaz pede o sinal? Não, nem isso Acaz faz. Acaz, porém, disse: não pedirei e não porei ao Senhor à prova. E a gente pode pensar que isso aí foi um ato de fé, né, de Acaz: não pedirei, não porei o Senhor à prova, né? É um cara que confiava tanto em Deus que não precisava nem de sinal. Mas não é bem assim. Acaz não queria pedir sinal porque ele não estava muito interessado na ajuda do Senhor naquele momento. Ele se sentia mais seguro com a ajuda do Império Assírio e queria fazer essa aliança de qualquer jeito. Então, não estava muito interessado. Se o Senhor fizesse, se o Senhor cumprir o sinal, se o Senhor não cumprir, não tem nada a ver com isso. Eu quero fazer essa aliança, eu vou fazer essa aliança. Então, às vezes o cara não pede nem sinal, porque ele tem medo de que o sinal realmente Deus mostre, né, que tá ativo, e aí ele tenha por causa disso agora que obedecer o Senhor e fazer o que o Senhor falou. Então, ele prefere nem se comprometer. Não quero me comprometer com nada não, né? Deixa quieto, eu vou fazer aliança, tá tudo certo. Precisa de ajuda aqui não, Deus. Então, eu acho que essa a intenção de Acaz aí por trás disso. Porque aí o profeta Isaías vai falar bem sério com ele agora. Vai mudar o tom e vai levar essa conversa para um tom bem mais sério. Olha só o que ele vai dizer a partir do verso 13. Então Isaías disse: ouçam agora, descendentes de Davi. Lembra que eu falei, né? A descendência de Davi é que governava o reino de Judá. E Deus tinha uma promessa para essa família. Mas eles estavam deixando Deus impaciente, porque não só Acaz, mas também os antepassados de Acaz, o pai dele e tal, vinham praticando, né, fazendo coisas que não necessariamente agradavam muito ao coração de Deus, como essa decisão agora que Acaz estava para tomar de se aliar com a Assíria. E aí ele fala assim: não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus? Isso é o profeta Isaías falando com Acaz: vocês estão querendo abusar da paciência do meu Deus? Por isso, o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. Você não quer um sinal, não? Tudo bem. Então, eu mesmo vou dar a vocês um sinal. Eis que E aqui tem uma pausa importante, porque a palavra que você vai ver aqui em muitas traduções, né, é a virgem ficará grávida. Mas a palavra, possivelmente a melhor palavra para traduzir isso aqui seria só a jovem. A jovem ficará grávida. A gente vai chegar a falar um pouco mais disso já. Mas, por enquanto, confia aqui nessa tradução. Tá em algumas versões já em português, você vai poder ver isso na NTLH, por exemplo, em outras.
Ele vai traduzir isso aqui simplesmente como jovem. A jovem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Mas antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra dos 2 reis que você teme ficará deserta. Quem é esses 2 reis que ele temia? Os reis de Israel e da Síria, dos reinos do norte, eram os reis que ele temia. A terra dos 2 reis que você teme ficará deserta. O Senhor trará o rei da Síria sobre você, sobre o seu povo e sobre a descendência do seu pai. Então fica aparecendo aqui que, olha só que coisa. Então o Senhor então vai ajudar ele, o Senhor vai ajudar o rei Acais, porque mesmo ele decidindo se aliar com o Império Assírio, parece aqui que Deus vai protegê-lo, né, dos 2 reinos do norte. Porque olha só, vai ficar deserta a terra dos 2 reis que ele temia e Deus realmente vai trazer sobre Acais o rei da Síria, né, sobre o seu povo, sobre os descendentes do seu pai. Então fica parecendo que vai ficar tudo bem, né? Deus não estava chateado com Acais por ele estar querendo fazer aliança com o rei da Síria, e agora, né? Mas olha só como continua a profecia. Serão dias como nunca houve desde que Efraim se separou de Judá. Naquele dia, o Senhor assobiará para chamar as moscas dos distantes rios do Egito e as abelhas da Assíria. Todas virão e pousarão nos vales íngremes e nas fendas das rochas, em todos os espinheiros e em todas as cisternas. Naquele dia, o Senhor utilizará uma navalha alugada de além do Eufrates. Eufrates era um rio que ficava na Síria, então Deus ia trazer a Síria e usaria ela como uma navalha, e o rei da Síria para rapar a sua cabeça, Acais, os pelos das suas pernas e a sua barba. Naquele dia, o homem que tiver uma novilha e 2 cabras, terá coalhada para comer, graças à fartura de leite que elas darão. Todos os que ficarem na terra comerão coalhada e mel. Naquele dia, todo lugar onde havia 1000 videiras, no valor de 1000 siclos de prata, será deixado para os espinheiros e as ervas daninhas. Os homens entrarão ali com arcos e flechas, pois todo o país estará coberto de espinheiros e ervas daninhas, e você não irá mais às colinas antes lavradas com enxadas, porque terá medo dos espinheiros e das ervas daninhas nesses lugares. Os bois ficarão à solta e as ovelhas correrão livremente. Gente, o que está acontecendo aqui? É uma profecia que às vezes é um pouco difícil de entender quando a gente não para buscar uma compreensão do contexto histórico em que ela se encontra. Então pensa assim, Deus fala que realmente traria o rei da Assíria sobre Judá, como queria o rei Acás, né? E que isso levaria, sim, à destruição dos reinos do norte que ele temia, a Síria e também o reino de Israel, que estavam ali planejando tirar Acás do trono. Porém, isso traria um prejuízo para Acás que ele não imaginava. E era o quê? Ele fala que Deus faria com que esse rei da Assíria, do Império Assírio, viesse para Acás como uma espécie de navalha, que ia raspar a barba dele, que ia raspar os pelos dele todos, né? Iam tirar dele os recursos. Como assim? O que Deus está falando? Olha só, naquela época, a sociedade de Judá era basicamente agrária. Então as pessoas tinham plantações, as pessoas, né, plantavam e colhiam, e era essa a forma como elas subsistiam, né? Era a principal forma de economia, né? A criação de animais e também a plantação, né? As colheitas. Só que o que aconteceria? Naquele dia, o homem que tiver uma novilha e 2 cabras terá coalhada para comer. Uma novilha e 2 cabras é muita coisa em termos de criação de gado? Não é. Né? É muito pouca coisa, mas ia ter comida, ia ter coisa para comer quem tivesse uma novilha e 2 cabras, porque, né, os rebanhos de todos eles seriam levados pelos soldados assírios. Né? Os soldados assírios, com a ajuda dos quais Judá estava contando, eles levariam os rebanhos deles.
todos os que ficarem na terra comerão coalhada e mel. Mas por que mel? Porque mel era o que dava, né, na natureza ali, o que dava ali sem precisar plantar, era o que eles pegavam ali na natureza sem precisar fazer o plantio e a colheita, era o que eles encontravam na mata. Por quê? Porque até mesmo os campos, né, os campos antes arados dos judaítas, eles seriam destruídos ali, arrasados pelos exércitos da Assíria. Naquele dia, todo lugar onde havia 1000 videiras, no valor de 1000 siclos de prata, será deixado para os espinhos e as ervas daninhas. Não tem mais videira no lugar, não tem mais vinha no lugar, não tem mais plantação de uva. Por quê? Porque tudo foi destruído pelos assírios. Os homens entrarão ali com arcos e flechas, pois todo o país estará coberto de espinheiros e ervas daninhas. Gente, se o país se a gente está falando de um país que é rico, ou melhor, cuja riqueza depende da agropecuária, né, do plantio, da colheita, da criação de animais, né, e esse país agora ele está coberto de espinhos e ervas daninhas, foi porque passou alguma coisa por esse país que levou as plantações embora. E no caso aqui, o que passou? Passaram aí as moscas, as abelhas, de que o profeta fala aqui que Deus traria dos rios do Egito, né, e da Assíria. Então, né, ele fala isso aqui no verso 18, né? Esses animais, ele está falando aqui simbolicamente de animais, né? Às vezes você tem praga. Eu nasci, tenho família em Itabuna, no sul da Bahia, né? Que era uma região que sempre foi uma região muito rica em cacau, né? Plantação de cacau, cuja economia era muito cacaueira, funcionava muito à base da comercialização do cacau, mas que perdeu muito economicamente depois que uma praga conhecida como vassoura de bruxa atingiu a região. Né? Então, assim, pragas fazem esse tipo de coisa. Só que aqui Deus não está falando de moscas nem de pragas comuns, né? De abelhas comuns. Deus está falando dos exércitos, né? Ele está falando aqui, ó, das moscas dos distantes rios do Egito e as abelhas da Assíria. Então essa seria a praga que viria e transformaria os campos de Judá e a criação de animais deles em matagal coberto de ervas daninhas e espinhos, né? Todos virão e passarão nos vales íngremes e nas fendas das rochas, em todos os espinheiros e em todas as cisternas. Então, ele está falando aqui do que fariam esses exércitos quando eles viessem para, né, supostamente ajudar o reino de Judá. Eles destruiriam a economia local, eles destruiriam tudo que Acaz tinha como riqueza e os recursos de que ele dependia para o sustento econômico do seu reino. Naquele dia o Senhor utilizará uma navalha alugada de além do Eufrates, o rei da Assíria, para rapar a sua cabeça e os pelos de suas pernas e a sua barba, Acaz. Então, assim, o rei da Síria está tirando tudo de Acaz. Então, olha só, ele fez essa aliança com o rei da Síria para poder se livrar dos reinos de Israel no norte e também do rei da Síria, mas isso foi péssimo para ele, porque foi uma aliança que veio a alto custo, e o rei da Síria tirou pouco ou muito de Acaz, tirou muito, raspou os pelos da perna e da barba dele simbolicamente, né, porque levou tudo, levou os campos, levou os animais, né, levou toda a economia daquela região. Naquele dia, o homem que tiver uma novilha e 2 cabras terá colheita para comer, graças à fartura de leite que elas darão. Então, assim, ter uma novilha e 2 cabras é péssimo. Você tá com muito poucos animais. Mas, assim, o cara que tiver isso, o cara que só tiver isso já vai estar dando graças a Deus, mesmo sendo pouca coisa, porque no caso ninguém vai ter mais nada, porque vai ser tudo retirado deles, né? Então, todos os que ficarem na terra comerão coalhada e mel, porque era a única coisa que ia dar para conseguir comer, né? Coalhada, porque era o que essa vaca, o que essa novilha aí produziria, e mel, porque dava para achar nas matas, né? Nos terrenos aí. E naquele dia, todo lugar onde havia 1000 videiras no valor de 1000 siclos será deixado para os espinheiros e as ervas daninhas. Os homens entrarão ali com arcos e flechas. Ou seja, as pessoas, como é que as pessoas comiam antes, né? As pessoas plantavam e esperavam a colheita vir. Mas agora não tem mais campo, então o pessoal tem que fazer o quê? Tem que caçar. Porque não tem mais campo, não tem mais criação de animais, o cara não tem mais ali no pasto dele, ali as ovelhas dele, né, os bois dele, não tem mais os bodes, ele tem que caçar, porque tudo foi levado, os assírios levaram tudo, então agora o cara tem que pegar arco e flecha para poder caçar, a economia do país acabou, então o pessoal tá vendo igual selvagem lá, porque não tem mais nada.
estará coberto de espinheiros e ervas daninhas, e você não irá mais às colinas antes lavradas com enxada, porque terá medo dos espinheiros e das ervas daninhas. Então, onde você tinha colinas lavradas com enxada, onde você tinha os campos onde as pessoas plantavam, agora é mato, e você tem medo até de entrar lá. O que antes era a sua plantação, agora é um lugar de que você tem medo, um lugar em que você tem medo de entrar, porque os assírios destruíram tudo de tal forma que agora só tem mato, e o mato perigoso. Né? Olha só o que esses caras fizeram. Essa aliança que Acais pensava que ia ser boa pra ele, foi boa ou foi ruim? Foi péssima. Porque olha só o que ele ganhou em troca. Ele talvez tenha se protegido, é claro, dos reinos do norte de Israel e da Síria, mas o Império Assírio fez tudo isso com o reino dele. Nesses lugares, os bois ficarão à solta e as ovelhas comerão livremente, ou seja, não tem dono mais. Os animais que sobraram lá não são de ninguém, porque eles estão ali soltos pelo mato. Tal. Então, assim, a terra ficou destruída, ficou irreconhecível por causa dessa aliança que Acais pensava que seria uma aliança boa. Mas, voltando então ao início dessa passagem, Deus queria que isso acontecesse com o reino de Judá? Esse era o propósito de Deus? A gente estava falando sobre isso no começo. Deus queria proteger o reino de Judá, ou Deus queria que o reino de Judá fosse aí massacrado pelos assírios? Deus queria proteger o reino de Judá. Deus ofereceu ao rei Acais uma chance de escapar. Deus pediu a ele, Deus ofereceu a ele até essa possibilidade. Você não acredita, não confia no que eu estou falando, não? Então peça um sinal e eu vou te mostrar que eu estou com você. E Acais não quis, porque ele estava decidido em fazer essa aliança. Meus irmãos, a Bíblia fala que desde o início, nós seres humanos, a gente vive sempre rejeitando as propostas de ajuda da parte do Senhor. A gente sempre vive naquilo que a gente chama de pecado. A gente vive em rebelião contra Deus. E algumas vezes ela é bem premeditada, assim como foi no caso de Acais. Mas tem outras vezes que a gente não consegue nem se ajudar, né? A gente não consegue, mesmo tentando, fazer o bem. Paulo fala sobre, né, como ele tentava fazer o bem que ele queria, mas ele não conseguia, ele só conseguia fazer o mal que ele não queria. Isso é o que a gente chama de pecado. Isso é o que a gente chama da queda da humanidade. É o nosso estado de constante rebelião contra Deus. E se você, como eu, você provavelmente já se deparou com momentos assim na sua vida, em que você se viu distante daquilo que você sabe que é o ideal do Senhor para você. Talvez, né, depois de tudo isso acontecer, o povo olhou ao seu redor, depois de o Império Assírio, né, com quem eles se aliaram, e ter invadido a sua terra e ter levado tudo deles, eles têm olhado ao seu redor e se perguntado, caramba, como é que a gente chegou nessa situação? Por que a gente não ouviu o Senhor? Por que a gente não ouviu as palavras do profeta Isaías? Por que a gente não fez como ele nos falou? Se a gente só tivesse falado o que ele falou, se a gente tivesse pedido o sinal, se a gente tivesse confiado e segurado a onda e esperado em Deus, ele nos livraria dos reinos de Israel e também do reino da Síria e teria ficado tudo bem. Mas agora não, a gente foi buscar essa aliança aí com os assírios e olha só isso, tudo que isso nos trouxe. Acabou com a nossa economia, acabou com nossas vidas, acabou com meus campos, levaram minhas riquezas, levaram minhas economias, né? Levaram tudo que eu tinha. Olha só o que isso... E aí a gente deve, em vários momentos das nossas vidas, se encontrar em momentos assim, em situações assim, que a gente olha para os lados e a gente percebe que a gente está arruinando as nossas vidas. Se é que a gente já não arruinou as nossas vidas. Se você está nesse momento, se você, como eu, já viveu momentos assim, ou está num momento assim agora, então, né, a gente tem um bom motivo para se identificar com o rei Acais aqui. O cara fez uma escolha que no final se provou péssima, uma escolha de desobedecer ao Senhor, que ele talvez depois, se tinha algum senso, algum juízo, percebeu, nossa, foi a pior escolha que eu poderia ter feito, por que eu fui desobedecer ao Senhor? E agora, meus irmãos? E agora? Né? Essa é uma pergunta constante da Bíblia. Pecamos. E agora? O que o Senhor vai fazer? O que faremos? Né? Como faremos para escapar, né, dessa situação? O que a gente faz? Porque a gente vive no pecado, meus irmãos. O profeta Isaías, em outro lugar, vai falar que ele era um homem de lábios impuros, que vivia no meio de um povo de lábios impuros. E aí, o que a gente faz quando a gente percebe que nossa vida toda, uma boa parte dela é baseada em escolhas que são sistematicamente pensadas para poder desobedecer o Senhor? Que são, assim, que parece que tem um padrão constante de desobediência, de rebelião contra Deus. Será que o Senhor vai ainda querer nos ajudar? Depois de tudo que a gente fez, depois de todas as escolhas erradas que a gente fez, será que o Senhor ainda deseja se colocar do nosso lado, nos ajudar? Né? A Bíblia conta essa história do mundo que está desde o princípio, desde Gênesis capítulo 2, 3, a gente vê que a humanidade, né, mal foi criada, já estava ali em desobediência a Deus, consistentemente em desobediência a Deus. E aí, né, tipo assim, então estamos agora condenados?
O que vai ser de nós? Porque parece que a gente tenta fazer o bem, mas não consegue. Parece que a gente tenta se aproximar do Senhor, mas não consegue. Tem um abismo entre nós e Deus hoje, por causa do nosso pecado, né? E talvez você esteja se sentindo assim também, isolado hoje de Deus. Parece que Deus está a milhares de quilômetros de distância, inalcançável, e não ouve mais a sua voz por causa dos pecados que você sabe que cometeu. Será que hoje para mim há esperança? Será que ainda há esperança para os meus pecados? Essa semana talvez eu tenha feito coisas das quais eu me arrependo, coisas, né, que eu não deveria ter feito, decisões erradas que eu já sabia que não deveria tomar e tomei. Talvez eu tenha tratado mal, destratado alguém da minha família e isso causou uma briga em casa, uma confusão, né, que parece diferente até das outras, porque parece mais difícil de se resolver, se é que é possível. Talvez essa semana eu tenha cometido algo com relação aos meus negócios, um erro com relação aos meus negócios, que tenha me colocado em um estreito aí diante dos meus clientes, ou diante de sócios, ou diante até, muitas vezes, do Estado, da Justiça. Talvez eu tenha cometido erros que tenham relação aí com o meu casamento. Será que eu nessa semana fiz alguma coisa que, se descoberta, vai poder, então, vai me colocar então numa situação estreita? E agora, o que será de mim? O que eu vou fazer? Será que ainda há perdão para os meus pecados? Será que ainda há uma forma de resolver? Se você está arrependido, meu irmão, se você está arrependida, minha irmã, se você tem o desejo de se consertar, a gente tem um bom motivo para ter esperança. A Bíblia nos dá esperança. A Bíblia nos conta uma história sobre o que Deus fez mesmo depois de todos os nossos pecados contra Ele. Porque Deus vai falar assim para Acais, mesmo depois de Acais tê-lo rejeitado, né? E nessa mesma passagem em que ele fala sobre todas as coisas terríveis que aconteceriam. Olha só como ele fala: ouçam agora, descendentes de Davi. Não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência de Deus? Por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. Ora, Deus ainda estava disposto a dar um sinal para Acais, ainda estava disposto a dar um sinal para Judá, mesmo que eles não tenham pedido. Deus toma a iniciativa de: olha, vocês não querem se ajudar? Mas eu vou ajudar vocês, embora vocês não o queiram. Eis que a jovem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Gente, essa profecia do Emanuel, ela acontece, ela ocorre num contexto também de previsão de coisas ruins que aconteceriam com Judá. Judá agora sofreria um bocado nas mãos dos assírios, mas Deus está falando aí que daria esse filho a essa jovem, e ele seria chamado de Emanuel, né? É verdade que esse jovem, né, ele não faria todas as dificuldades, os problemas do mundo desaparecerem assim da noite para o dia. Porque olha só o que ele vai dizer no verso seguinte: esse jovem, Emanuel, comerá coalhada e mel, até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Lembra? Coalhada e mel, por quê? Porque a terra estaria destruída. Por isso que ele estaria comendo coalhada e mel. Porque não tem mais plantação e não tem mais criação de gado. Então o que tem para comer é a coalhada, é o leite da vaca e o mel, que dá para encontrar aí nas matas, nos terrenos baldios, né? Mas esse jovem, embora passasse ali por todas aquelas dificuldades, né, que ele está descrevendo que o povo de Judá como um todo passaria, né? Ele não vivenciaria essas coisas para sempre, né? Ele faria isso até a idade em que ele soubesse rejeitar o mal e escolher o bem. Por quê? Porque aí você pode vir comigo até o capítulo 9 de Isaías. Eu vou te convidar para ir rapidamente para você ver, né, como termina, né, esse conjunto aí. Na realidade, os 3 capítulos, né, o capítulo 7, capítulo 8 e o capítulo 9, na realidade, até o capítulo 11, a gente pode dizer, formam a parte dessa seção de Isaías aí, que fala sobre Emanuel. Então, se você quiser e tiver curiosidade de ler depois, toda essa seção aí do capítulo 7 de Isaías até o capítulo 11 vai falar sobre esse Emanuel, você vai poder saber mais sobre ele. Mas assim, olha só que outra informação Deus vai nos dar sobre esse menino, né, e sobre quem ele seria. E Deus vai falar sobre ele aqui, falando o seguinte, a partir do verso 2 do capítulo 9 de Isaías. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Quem era o povo que andava em trevas? Ora, o povo de Judá,
que estava passando por todos esses sofrimentos aí na mão dos assírios. Então eles estavam vivendo em trevas ou em luz? Estavam vivendo em trevas, por causa de todas as dificuldades que essa aliança péssima que eles fizeram com os assírios lhes trouxe. Mas esse povo ficaria nas trevas para sempre? Não. Veria uma grande luz. Sobre os que andavam na terra da sombra, da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Está falando com quem aqui? Ele está falando com Deus, e o que Deus faria. Eles se alegrarão diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a carga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Então veja, Deus, embora fizesse Judá passar por todo esse sofrimento duraria para sempre? Não. Não, porque Deus tinha planos melhores para Judá. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a carga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda a bota do guerreiro usada em combate, toda a veste revolvida em sangue, serão queimadas como lenha no fogo, porque um menino nos nasceu, Emanuel. Um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Acás foi um rei péssimo, que fez escolhas péssimas para a família de Davi, para essa descendência que o Senhor prometeu que reinaria sobre Judá e que restauraria a terra para o Senhor. Mas Deus tinha planos melhores. Então, um novo rei seria dado, um filho nos seria dado, e o governo está sobre os seus ombros. Um filho de Davi, como deve ser. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Meus irmãos, Deus sabe que nós pecamos e que nós nos envolvemos em confusão, em pecado, em desobediência contra Ele. E é verdade que todas essas coisas, elas muitas vezes nos trarão dificuldades, nos trarão consequências. Nada pode ser feito sobre isso algumas vezes. Porque, embora Deus tivesse planos melhores para ajudar, os erros de Acás tiveram consequências. Eles tiveram que passar pelo sofrimento que o Império Assírio lhes imprimiu depois da aliança que eles fizeram. Então, a terra deles ficou devastada, né? E as plantações deles foram destruídas. Mas, veja só, isso ainda há esperança para nós. Deus ainda tem planos de nos enviar um Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Significa isso. Esse menino que cresceria ali naquele meio daquele povo, naquela situação complicada, ele provaria dos sofrimentos deles. Ele provaria ali da coalhada, do mel, né? Ele veria a sua terra destruída, ele cresceria ali passando pelos maus bocados junto com o seu povo também. Mas esse menino traria esperança, porque através dele também o final desse tempo chegaria. Deus, em Jesus, ele também se fez Deus conosco. É como se aquele menino, né, esse menino da profecia, esse Emanuel, é como se ele ali fosse uma espécie de símbolo do próprio Deus. Porque Deus, é verdade, permitiria que todo aquele mal da parte dos assírios viesse sobre Judá. Não evitaria que esse mal viesse, mas Deus sofreria junto com o povo de Judá. Deus não abandonaria Judá. Deus não queria que Judá passasse por isso. E o fato de que Judá agora estava passando por isso não significava que Deus o havia abandonado. Estava próximo. Estava ali. Deus estava ali, sofrendo junto com o povo. E aquele momento chegaria ao final, porque Deus estava com eles. Às vezes, meus irmãos, Deus está com a gente na bênção. Mas uma boa parte das vezes, Deus também está com a gente no sofrimento. Emanuel é Deus conosco, na bênção e no sofrimento. Até quando a gente está comendo coalhada e mel, água com farinha, né? Talvez na linguagem de hoje. Água com farinha, Deus está lá. E o fato de Deus estar lá nos traz esperança. Porque se Deus está com a gente hoje no sofrimento, significa que esse sofrimento amanhã vai deixar de ser sofrimento. E vai ser, como ele fala aqui nessa passagem, paz.
essa passagem está falando da jovem, né? Porque realmente a melhor tradução para essa passagem é jovem mesmo. Talvez no contexto original dela, ela estivesse se referindo ao rei Ezequias, que viria depois, né? O sucessor de Acás no trono seria Ezequias. Então talvez o profeta Isaías estivesse falando inicialmente dele, de Ezequias, que viria, né, em seguida ao reino de Acás, que foi um rei que agradou o coração de Deus e que trouxe muita prosperidade a Judá depois desse tempo difícil que eles passaram com o Império Assírio. Porém, tendo dito isso, né, Ezequias também não conseguiu ser perfeito, né? E no tempo de Ezequias, né, o povo de Judá também passou por dificuldades. Ele melhorou as coisas, é verdade, mas não resolveu todos os problemas para sempre. Logo depois os problemas voltaram e tal, né? Apesar de as coisas terem ficado melhores com ele. Então, lá no Novo Testamento, e agora para a gente terminar, lá no Novo Testamento, o evangelista Mateus, né, no seu evangelho, ele vai dizer o seguinte, que no dia, né, em que 2000 anos atrás, né, na época de Mateus, só alguns anos atrás, em Belém, na cidade de Belém, no vilarejo de Belém, nasceu um bebezinho, filho do carpinteiro e da virgem. Nesse dia é que nasceu o verdadeiro Emanuel. Ezequias, né, e todas as vezes em que Deus que Deus depois disso salvou o seu povo, ajudou o seu povo de alguma forma, eram demonstrações, sim, verdadeiras, de que Deus estava com o povo, de que Deus estava com eles, mesmo em seus pecados, mesmo no sofrimento, mesmo na água com farinha. Mas, tendo dito isso, né, Deus ainda estava para dar uma demonstração muito maior. Nesse dia em que Deus desse essa demonstração, nesse dia de Natal, não só uma jovem ficaria grávida, porque seria uma virgem a ficar grávida. Então, Mateus, ele usa a palavra virgem. A palavra virgem que não aparece exatamente no texto de Isaías, Mateus vai usar, porque ele vai dizer o seguinte, olha, se antes era uma jovem ficando grávida para poder salvar Judá dessa dificuldade com os assírios, agora Deus está fazendo mais, Deus está fazendo uma coisa incrível. Se antes, né, essa gravidez dessa jovem já era um sinal de que as coisas, né, estariam para mudar, agora Deus vai dar um sinal ainda maior. Então, se as coisas melhoraram antes com aquele sinal daquela jovem ficando grávida, imagina agora o que vai acontecer. O sinal é ainda maior, porque é uma virgem a ficar grávida. E isso vai fazer com que tudo o que a gente entende por mundo se transforme. A luz de verdade vai chegar. Ezequias veio e as coisas melhoraram um pouco, mas Jesus veio e as coisas mudaram para sempre. Tudo se fez novo. E quando ele voltar, a gente vai experimentar de um mundo ainda melhor, transformado pelo poder dele, em que ele vai reinar para sempre. Ele que é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o verdadeiro e final Emanuel. Então, meus irmãos, se você, como eu, também já passou por momentos de se ver perdido nos seus pecados e precisando da ajuda do perdão de Deus, saiba que Deus, ele talvez não nos livre de todas as consequências do nosso pecado, mas ele pode até nos livrar de uma boa parte delas. E mais do que isso, Deus, que está conosco nos momentos bons, vai estar conosco de forma semelhante e intensa da mesma forma nos momentos ruins. Ele vai estar com a gente. Ele vai estar, né, como ele esteve naquele menininho que cresceu em Nazaré, que experimentou da pobreza, que experimentou de todos os sofrimentos que a gente vive. E como aquele menino antes, né, que cresceu comendo coalhada e mel, lá o rei Ezequias, né, Deus também vai conhecer, Deus também conhece os nossos sofrimentos, estará conosco neles e vai nos trazer a redenção. Jesus passou por tudo que a gente passou e vai nos trazer a redenção e nos trouxe a redenção quando ressuscitou e vai nos trazer mais ainda quando voltar. Então, eu convido você a orar comigo agora, né? Mas antes disso, vou pedir que você, durante esse louvor, né, esteja refletindo sobre essas palavras e falando com o Senhor. Pensando, e a gente já vai orar juntos quando essa música acabar, mas queria que você pensasse, né, e você refletisse, você ponderasse sobre quais são essas coisas hoje em que você gostaria de perceber o cuidado e a presença do Senhor com você, né, embora em sofrimento, embora em situação complicada. Então, quais são essas coisas em que você quer ver a presença do Senhor com você, mesmo no sofrimento? E quais são os pecados que você talvez
que estejam talvez te fazendo se sentir culpado, se sentir desesperado, desesperançoso, né? E para os quais você gostaria de receber esperança, para você entender que o Senhor, apesar dos nossos erros, nos restaura e nos redime. Então eu peço que você reflita sobre essas coisas, que você ore ao Senhor sobre isso, né? E peça ao Senhor para que Ele te ajude a perceber a presença dEle na sua vida, mesmo no sofrimento, e também para que Ele te ajude a perdoando os seus pecados, mesmo aqueles que você pensa talvez serem imperdoáveis, você tenha medo de serem imperdoáveis, porque o Senhor é Emmanuel, o Senhor é Deus conosco. Então vamos adorar o Senhor e já já a gente volta para orar e terminar. Só de estar em tua companhia, meu coração já começou a mudar. Passei a ver aquilo que não via. Tua presença vai me transformar. Só de estar em tua companhia, meu coração já começou a mudar. Passei a ver aquilo que não via. Tua presença vai me transformar. Desta cidade morta, desta humanidade torta, quero ser alguém que ora, que na vida te adora. Tua presença vai me transformar. Só de estar em tua companhia, meu coração já começou a mudar. Passei a ver aquilo que não via. Tua presença vai me transformar. Na tua perfeição, ver tua beleza, toda essa grandeza, quero ser alguém profundo que não ame este presença vai me transformar. Só de estar em tua companhia, meu coração já começou a mudar. Passei a ver aquilo que não via. Amém. Glória a Deus. Vamos então orar ao Senhor e pedir ao Senhor para que Ele nesse dia nos ajude a sermos renovados com essa esperança do Emmanuel, de Jesus, e sermos nisso tudo ajudados a enxergar e perceber o Senhor, mesmo nas nossas dificuldades, mesmo nos nossos momentos difíceis, que às vezes são consequências até mesmo dos nossos próprios pecados, mas em que o Senhor está presente para nos ajudar, porque Ele tem propósitos melhores para nós. Vamos fechar nossos olhos e falar com Deus. Senhor, nós agradecemos ao Senhor Deus por
Porque o Senhor é um Deus cuja misericórdia e bondade, Deus, não se podem comparar a mais nada. Mesmo quando pecamos ao Senhor, como fez Acais, de forma tão direta, de forma tão assim deliberada, Acais ouviu as palavras de Isaías lhe dizendo para poder pedir um sinal. Não tinha como ficar mais fácil, Senhor Deus, para ele poder ter bons motivos para acreditar que o Senhor o ajudaria caso viesse a invasão do norte do reino de Israel e da Síria, mas ele mesmo assim não quis fazer isso, Senhor Deus, e foi por causa disso, somente por isso, Senhor Deus, que ele passou pelos sofrimentos que passou com o rei da Síria, porque desobedeceu ao Senhor. Mas o Senhor, Deus, é bondoso e generoso tanto, Senhor Deus, que não só, que juntamente com a maldição, Senhor Deus, o Senhor também entregou a promessa de bênção e de restauração. Juntamente, Senhor Deus, com o oráculo de juízo, Senhor Deus, o Senhor também trouxe a promessa de perdão, Senhor Deus, e de redenção. Deus, o Senhor é um Deus cuja justiça nunca vem separada da sua bondade, do seu amor. É impossível para o Senhor, Deus, ser um Deus que não é bom, que não é amoroso, porque iria de contra a sua natureza. Então parece que Deus, até nos seus atos mais severos, Senhor Deus, há bondade. Veja como são grandes, é o que diz o livro de Romanos, a bondade e a severidade do Senhor. Deus, do Senhor, até na sua severidade é bondoso. Então nós temos bons motivos para agradecer ao Senhor, Deus, e para termos esperança hoje, porque embora talvez alguns de nós estejamos passando por situações difíceis que nós mesmos criamos por causa da nossa desobediência, somos, Senhor Deus, hoje instados a perseverar em esperança e fé, porque o Senhor nos oferece perdão. O Senhor, Deus, não está longe, mas até mesmo nos nossos sofrimentos que nós mesmos causamos, desobedecendo ao Senhor mesmo, o Senhor se faz Emanuel no nosso meio. Foi isso que Jesus fez. Jesus teve de vir ao mundo e sofrer o que sofreu por causa dos nossos pecados, não por causa de nada que ele tenha feito, mas por causa dos nossos pecados, somente por causa dos nossos pecados, mas ele ainda assim veio e decidiu passar pelo que passou, Senhor Deus, porque mesmo na sua justiça há bondade, mesmo, Senhor Deus, quando o Senhor nos permite passar por coisas ruins, o Senhor está conosco nessas coisas ruins. O Senhor é Emanuel, é Deus conosco nos momentos ruins, mas também o será nos momentos bons, assim como Ezequias traria um momento de paz para Israel, para Judá, depois daquele momento difícil. Nós cremos que Jesus trouxe e trará um momento completo de paz pelo qual nós sempre ansiamos. Obrigado, Senhor Deus, que o Senhor nos perdoe pelos nossos pecados, que o Senhor perdoe-nos pelas aquelas coisas, Senhor Deus, sobre as quais estávamos pensando agora, Senhor Deus, que talvez tenhamos feito, né, que tenham nos afastado do Senhor. Nos perdoa por isso, nos ajuda, Senhor Deus, a sermos completamente absolvidos dos nossos pecados, como foi o reino de Judá, apesar dos erros de Acás, e nos ajuda, Senhor Deus, a sermos agora confortados, consolados pelo fato de que o Senhor está conosco e pela esperança que isso nos traz, como também foi Judá depois daqueles erros, mesmo depois daqueles erros do rei Acás. Em nome de Jesus, abençoa o nosso dia, a nossa semana, no final da nossa semana, para que nós possamos, Deus, perseverar e andar, Senhor Deus, nas virtudes do Espírito, vivendo, Senhor Deus, como o Senhor quer que a gente viva, Senhor. Em nome de Jesus, para que a gente não precise ficar passando por invasões assírias para poder entender como a gente precisa viver. Que a gente possa ser poupado dessas coisas, fazendo simplesmente aquilo que o Senhor nos manda e obedecendo, Deus, como Acás deveria tê-lo feito. Mas se caso nós desobedecermos, Senhor Deus, que o Senhor possa nos mostrar que o Senhor não nos abandona, está conosco e vai nos restaurar. Em nome de Jesus, amém. É isso aí, pessoal. Então, estamos chegando aqui ao final desse programa e convido a vocês a estarem hoje, né, vivendo aquilo mesmo que a gente sobre aquilo que a gente conversou, para que nós mostremos, nós exibamos essa obediência, esse temor e essa coragem que devem caracterizar a nossa vida cristã, porque o Senhor está com a gente. Então, um feliz ano novo para todo mundo e a gente se vê no ano que vem. Já, já.